Sim, o nosso mercado está cada vez mais difícil. Bom, eu tô aqui na casa da minha sogra com a minha digníssima e esses dias a gente estava conversando porque a gente veio pra cá no último dia de um lançamento que a gente estava tocando e eu falei pra ela, falei, Mozi, acho que tá cada vez mais se concretizando o que o nosso mercado era antes de 2020. E aí, uma das minhas funções aqui na produção de conteúdo é falar sobre tudo que eu vejo do mercado, tudo que eu acredito do mercado, e dessa vez não vai ser diferente. Eu tava conversando com a Dan e eu falei pra ela, falei assim, eu acho que depois da a gente teve um boom no mercado. E esse boom no mercado proporcionou números talvez inflados. O que acontece? Hoje, por exemplo, as pessoas querem fugir de lançar ao mesmo tempo, de fazer qualquer campanha ao mesmo tempo. Lá em 2020, que era uma época muito oportuna para o nosso mercado, tinham até desafios em mentorias que, sei lá, 200 mentorados lançavam no mesmo dia. Todo mundo comprava tráfego na mesma época. O que aconteceu? Depois de 2020, com esse boom do mercado digital, a gente teve algumas infladas nos números, como eu falei, mas principalmente no número de conversão. Então, as pessoas vinham buscando números de conversões de 2, 2,5%, 3% em lançamentos gratuitos, né? Só que agora a gente já vê que esse ano, finalzinho do ano passado, a gente começou a já ter uma baixa que a gente parece que estabilizou o que era antes de 2020. Pra quem não sabe, eu sou do mercado desde antes de 2020, e lá de 2020 a gente falava que normalmente um lançamento bom, ele ia girar entre 0,5% e 1%. É óbvio que era um outro contexto também, né? Que era um contexto onde nós estávamos falando de vendas para público frio, etc. Mas o que é importante você entender? Os movimentos do mercado. Então lá em 2020 a gente tinha um mercado mais favorável e agora a gente está voltando para o que era antes. Então a gente tem enfrentado muito por conta dessa compra de tráfego que tem acontecido, todo mundo está comprando tráfego. Hoje já não existe mais nenhum infoprodutor que lança no orgânico. Então as pessoas elas têm sido cada vez mais bombardeadas com tráfego. Então eu convivo com um especialista que eu acho que eles acham que só existem eles no nicho deles, como se mais ninguém no nicho deles estão fazendo anúncios, fazendo propaganda para aquele público. Então o que acontece? O nosso público, ele fica um pouco mais receoso, ele fica um pouco mais tendencioso a não tomar uma decisão. Então ele tende a ir para um evento gratuito, que isso vai ser comum, as pessoas vão para evento gratuito e não vão comprar. Vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de comprar. E aí tem um dado que eu acho importante, que é um dado que eu tenho visto, né, não é nada catalogado, que é assim, eu acho que as pessoas que mais vão ter sucesso daqui para frente no mercado serão as pessoas que mais vão entender do seu próprio público. Então uma coisa que eu falo para os meus especialistas é o seguinte, tu tá conseguindo ler o público, a gente precisa olhar pro nosso lead ali no momento do evento, na pesquisa, um pós-venda ali no comercial, e entender o que o público tá falando. Porque o que acontece, tá? Muitos dos especialistas, eles deixaram de ser aquele lead. Então, o que isso significa? Que, de repente, você que tá aí acompanhando, não consegue mais conectar com a pessoa. Então, eu sou uma costureira, hoje eu ensino costureiras, só que eu costurava há 5 anos atrás. Então, hoje você não consegue quase mais falar com aquela costureira que tá começando. Por quê? Porque você não sabe as dores que ela vive, os conceitos que ela tá enfrentando na cabeça dela, as crenças que ela tem. Então, o que é importante? Eu sempre falo de sentar na cadeira, né? Os gurus sentar na nossa cadeira. Mas às vezes a gente, como especialista, precisa sentar nas cadeiras dos nossos leads, porque aí sim a gente vai conseguir fazer um evento que conecta com o público. Então, uma coisa que eu já vejo que não vai acontecer mais é a gente conseguir repetir eventos. Então, isso era uma coisa muito tradicional. Era lançamento gravado, a gente fazia 3, 4 lançamentos gravados durante o ano, iguaizinhos, só comprando o público. A gente chegou uma vez aqui, a Dani vai lembrar disso, a gente chegou aqui a lançar uma vez por mês a mesma especialista. A gente saía de um lançamento, a gente não trocava nada, a gente simplesmente pegava ali os mesmos anúncios, a gente só fazia o quê? Mudava a cor da headline e a cor da página de captura. E dali, fazia o evento ao vivo. 2022 ainda dava pra fazer isso, só que depois as coisas começaram a apertar. Então é fundamental que você siga esses dois caminhos. O primeiro, entender que a compra de tráfego cada vez vai ser mais cara, cada vez mais as pessoas estarão tendenciosas a não comprar. E o segundo, para você contornar isso, é entender teu público, ou seja, sentar na cadeirinha dele, estudar, conhecer teu público, às vezes experimentar, viver um pouco do que ele tá vivendo agora, ou seja, você é a costureira que eu falei, vai lá costurar um pouquinho, passa 1, 2 meses costurando, vai entender como é que é as coisas, vai entender as dores que as pessoas estão passando. E o ponto principal que as pessoas mais esquecem é, entende o mercado. A gente viveu uma época em 2020, viveu outra em 2021 e vamos viver outra em 2026, vamos ver outra em 2030. Então, o mundo muda e se você não mudar o teu discurso, mudar o teu produto, entender o lead, que agora tá vivendo muito mais no TikTok, você vai ficar pra trás. E sim, o mercado tá cada vez mais difícil e foi por isso que eu criei ele. Sim, eu criei ele, meu chuchuzinho. Não vai dar pra ver por causa do reflexo, mas meu time vai colocar aí na tela. É o seguinte, meu chuchuzinho tá pronto, o meu guia com 60 táticas pra você vender mais no digital. O que é isso, Mish? O mercado tá mais
difícil? Tá mais difícil vender? Tá. O que eu fiz? Eu peguei toda a minha experiência de mais de 100 mil vendas de infoproduto, de 60 campanhas tocadas e separei tudo aqui nele. E aqui nele tem 60 táticas para você vender mais. O que é mais legal? Que aqui, quando tu abrir a tática, tu vai ver o seguinte: para quem que ela é indicada? Se é para iniciante, médio, intermediário. Por que isso importa? Então eu te explico um pouco de como que ela funciona, né? Como é que ela é, né? Para você entender aonde você aplica ou não. Benefícios reais. Então você entender o que você pode esperar daquela tática. Contexto. Quando usar? Será que é teu momento? Será que não é? Como que eu faço? Como que eu aplico isso nas minhas próprias operações? Erros que você vai cometer também. Impacto que isso vai ter direto na conversão, para você já saber se tá dando certo ou não. E aí o melhor de tudo, o creme de la creme, que é como usar nas 4 principais estratégias do mercado. Tá fazendo perpétuo? Dale. Tá fazendo lançamento gratuito? Toma. Tá fazendo lançamento pago? Põe. Tá fazendo lançamento pelo WhatsApp? Aqui. Meu filho, minha filha, aproveita. Clica aí em Saiba Mais e baixa o seu.